queria começar com essa pergunta. Quem aqui conhece algum estrangeiro? Levanta a mão, por favor. Quem conhece estrangeiro? E quem conhece algum brasileiro que mora fora do Brasil, tá vivendo estrangeiro? Ótimo. Todo mundo conhece alguém assim, então. Essa pergunta é importante porque a gente vai falar um pouco sobre o que é viver assim e eu espero que você entenda que a gente não dá a atenção que a gente devia dar. Então vamos lá, vamos começar. É, esse Observatório de Migrações, esse OBMigra, pode passar, por favor? Ele foi criado em 2013. É um dispositivo aí, né? Um observatório que é, na verdade, o Ministério Público com o Ministério do Trabalho em 2013, com a UNB, firmaram esse acordo para tentar observar e manter registro das migrações no Brasil. Hoje está debaixo do Ministério da Justiça. É importante porque antes disso a gente não tinha, então olha só, 2013, né? Antes disso a gente não tinha no Brasil um trabalho muito sério assim de tentar entender onde estão os imigrantes, o que, que eles estão fazendo, sabe? Quem está vindo, quantos estão vindo. Então, dado que talvez você pense que é fácil, né? O governo deve saber quantos estrangeiros moram no Brasil, não é tão fácil antes de 2013. Mas o que, que a gente tem de informação hoje? Passa aí, por favor. Aquele número ali alto é bem importante. Então, aí eu estou tirando do relatório desse observatório aí. Eles fazem um relatório todo ano. Aí são quantos imigrantes a gente tem no Brasil, né? Quantos estrangeiros. Aí está falando de 2011 até 2019, quantos estrangeiros foram registrados no Brasil. Aqui não entra turista, tá? É só quem vem com algum visto, é, enfim, para morar aqui, né? De maior duração. Repara que a maioria é do sexo masculino e a maioria tem ou escolaridade ou média ou superior. Então, esses são os imigrantes vindo para cá. E de 2011 a 2019, então, lógico, pode ter chegado mais gente antes, entraram 1.085.673 imigrantes que eles encontraram aí nisso. Por que que esse número é importante? Porque a maioria desses ainda estão no Brasil. Então, se a gente considerar só aqui, são só os imigrantes que entraram com documentação, com visto direitinho, são só de 2011 até 2019, então aqui está excluindo quem entrou antes. A gente tem 1 milhão de pessoas no Brasil que não nasceram aqui. No ano de 2019, a gente vai ver um pouco sobre como a América do Sul é a principal que manda povo para cá, né? Passa aí também, de novo, por favor. Vamos lá, de onde que eles vêm? Não vai dar para vocês verem, mas aí tem basicamente países da América do Sul, com algumas exceções aí, né? Então tem Argentina, Bolívia, China, Colômbia, Haiti, Paraguai, Peru, Senegal, Uruguai e Venezuela. Que vem imigrante são esses os principais países. Presta bastante atenção nisso, porque vai ser muito importante quando a gente continuar falando. Hoje, a maioria dos imigrantes no Brasil são da Venezuela, fugindo da crise lá, a gente vai falar disso. Mas a gente tem bastante imigrante da China, do Haiti, do Paraguai, enfim, vários países diferentes. Pode passar aí também de novo. Aí a pergunta que você deve fazer é, bom, se a gente tem 1 milhão de pessoas que chegaram aí, e eu estou, claro, considerando o número de gente que entrou, não é um número assim preciso de quantos vivem aqui hoje, mas se a gente considerar que tem 1 milhão de pessoas vivendo, a pergunta que eu acho que todo mundo vai fazer é quantas igrejas existem nessas comunidades de imigrantes? Porque se tem 1 milhão de pessoas, dá algumas igrejas grandes aí, né? Passa aí. Bom, várias denominações têm igrejas para estrangeiros, tá? Mas no Brasil, da IPB, a gente não tem muitas. É difícil da gente saber cada trabalho com imigrante que tem em alguma igreja, tá? Mas
O que a gente tem de bem famoso, a gente tem essa igreja presbiteriana armênia, lá em São Paulo. Mas não foi um trabalho da IPB, era uma comunidade de armênios que vieram fugindo lá, e eles montaram uma igreja e depois eles pediram e foram aceitos dentro da IPB. Então, se tornaram da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana de Cuiabá começou um trabalho bem legal com haitianos, então eles estão bem focados nisso. E eu sei também que várias igrejas têm mantido algum culto em inglês ou algo assim, apesar de, nos que eu frequentei, que eu fui, tem mais brasileiro querendo treinar inglês do que estrangeiro mesmo. Então, se por um lado a gente tem muito imigrante aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje não está muito ativa nessa luta para alcançar esse povo. Passa aí, por favor, mais uma vez. Então, você pode falar, tá, tem 1 milhão no Brasil, mas quantos tem em Brasília, né? É muito difícil de conseguir esse dado, mas você vai conseguir mais jornais que dizem que pesquisaram aí nos dados da Polícia Federal, mas é difícil porque o imigrante ele se registra num lugar e aí, lógico, por exemplo, em Rondônia tem muito mais registro de venezuelano do que no resto do Brasil. Mas ele se registra lá e vai para outro lugar, não está todo mundo morando lá. Então, é difícil da gente saber, né? As estimativas aí parecem mais reais, são de pelo menos 17 mil estrangeiros morando aqui no DF. Agora, um dado que você precisa entender é que o perfil desses imigrantes no DF mudou nos últimos anos. Então, se você olhar aqueles relatórios do observatório que eu falei, antes a média, então assim, há 10 anos atrás, 2011, a média de salário era de 11 mil reais desses estrangeiros morando em Brasília, tá? Hoje, a média caiu para 5 mil e pouco. O que isso mostra? Que antes, bom, em 2011, então se a gente descontar a inflação vai ser bem mais, né? 2011 era principalmente grandes pessoas assim importantes de outros países que vinham para trabalhar nas embaixadas, então grandes empresários, mas não tinha muita gente ganhando pouco para a média ficar tão alta. Agora hoje entrou tanta gente em Brasília, tanto imigrante em Brasília, estrangeiro em Brasília, e eu estou falando aqui só de quem tem o visto que está certinho, né, que veio com tudo certinho, ganhando pouco, que essa média caiu muito. Então, beleza. Passa aí, por favor, lá para o 3. Mas aí, pode passar. A pergunta que fica precisa? Será que faz sentido esse negócio de falar que tem que ter igreja fazendo trabalho com estrangeiro? Porque será que o Brasil não é aberto? Bom, qualquer estrangeiro pode entrar aqui, né? Alguém teria problema de um estrangeiro entrar aqui? Eu acho que não. Então, a pergunta é, será que faz sentido? Por que a gente vai ficar se preocupando com esses 1 milhão de estrangeiros se as igrejas estão aí, né? É só vir. Então, eu queria contar a minha experiência. Aí tem uma foto minha com o conselho da igreja lá nos Estados Unidos. Esses velhinhos aí. Foi uma experiência difícil. A gente foi em outubro de 2018 lá, né? Bom, eu falo inglês e achei que eu não teria dificuldade no culto lá. Eu consigo entender tudo que eles estão falando. Mas eu tive problemas. Passa aí. Primeiro na adoração, no culto. Tem um problema da língua, assim. Sabe, por mais que eu entendesse inglês, prestar atenção na letra da música que eu tô cantando, cantar, sabe, participando ali, não funcionou muito bem pra mim. Eu tive muita dificuldade de adorar de verdade. Tem circunstâncias culturais. Aqui, lógico, os elementos do culto são os mesmos, mas a gente tem circunstâncias diferentes, sabe? O tipo de música, a maneira de organizar o culto, enfim, tudo era muito diferente. Então, por mais que eu estava acostumado com o culto, eu já estava na igreja há muito tempo, lá foi diferente, eu não esperava o que eu encontrei lá. O outro, esse evangeliquez que a gente está acostumado aqui, sabe? Se eu chegar aqui e falar para todo mundo abrir a Bíblia num texto, você já tem ideia que esse texto está na Bíblia. A maior parte das pessoas que está na igreja há muito tempo já conhece, assim, muitos desses textos. Ou sei lá, dependendo da menção que eu fizer, mesmo para alguma coisa de teologia, mesmo se eu falar de presbiteriano, de presbítero, alguma coisa assim, todo mundo aqui consegue entender um pouco. Agora, entender isso em inglês, eu não lembro um cursinho que ensina isso, sabe?
Então foi muito difícil. Depois, quem tiver uma Bíblia em inglês, procura o livro de Tiago lá, que é muito difícil de encontrar. Depois você procura. Então, na adoração foi muito difícil para mim, mesmo sabendo inglês, me incluir lá. Passa aí, por favor. O segundo problema, pode passar, é comunhão. Tá dando. Aí. Porque a gente tem claras diferenças culturais com outros povos, sabe? E às vezes é difícil. Então, deixa eu contar da minha experiência. Uma delas é esse negócio de hora de encerrar. Tem hora que é legal, sabe? Você tá numa reunião de trabalho, é bom que o cara fale a hora de encerrar e acabe na hora e você não fique lá perdendo tempo. Mas acabou o culto. Fizeram um almoço. Sabe esses almoços que cada um traz uma panela e a gente come? Fez assim. E a gente estava comendo. E assim, a gente veio de outro país e estava sendo apresentado na igreja. Todo mundo queria conversar com a gente lá conversando. Daqui a pouco a gente termina de comer, eles vão recolhendo os pratos e tal. Quando a gente olha, só tá a gente sentado assim, sabe? Todo mundo já tá pronto para ir embora. E o presbítero, gente, dá licença que eles têm que ir, eles têm que descansar hoje. E eu não preciso descansar não. Eu tô aqui para isso mesmo, né? Não preciso ir. Mas é muito sério isso para eles, de ter hora de encerrar. E foi estranho pra gente. E aí, depois, o grupo de brasileiros que a gente mantém contato lá, eles sofrem também quando eles vão na igreja. Eles dizem que é assim, você deixa a bolsa, você vai lá brincar com seu filho, você tem que correr porque eles trancam a igreja. Você não... É muito rápido, sabe? Não tem esse negócio de você ficar batendo papo. Que é a segunda coisa que eu coloquei aí. Pode passar que aí ele vai para perto de comunhão ali, vai ter. Segunda coisa é bater papo. Eles não têm essa ideia, sabe? De vamos só conversar. Você fala que quer sair com alguém para almoçar, ele pede uma pauta. Não, eu não quero. Eu só quero conversar, é só bater papo, é só pra gente passar. E não ter isso é difícil, sabe? Porque como é que a gente lida? Como é que a gente faz comunhão se a gente não pode só conversar, né? Depois, a outra coisa difícil é essa perguntinha de que hora você vai embora. A gente chegou lá para visitar uma família. Eles tinham pedido muito pra gente ir na casa deles. A gente foi. Na hora que eles abriram a porta, a primeira pergunta foi: que hora que vocês vão embora? Foi tipo assim, desculpa, sabe? Ótimo, pizza. Eu não sei o que eu tinha feito, não, pra eles verem assim. Olharam. Depois, lógico, a gente foi conversar, né? E foi engraçado, porque a gente conversando e eles falando. Quando alguém te chama pra almoçar, você vai, almoça e vai embora. Porque te chamou pra almoçar, não te chamou pra ficar lá depois do almoço. E aqui no Brasil é o contrário, né? Se alguém te chama pra almoçar, você almoça e vai embora, você tá errado. Então, olha como. Eu sei, tá? Essas barreiras podem ser diminuídas, assim, dá pra entender um ao outro, mas ainda é difícil. Você acostuma, você entende por que que ele faz essa pergunta, mas quando ele pergunta ainda dói, sabe? Ainda é tipo, mas por quê? Beleza, o próximo, evangelismo. Se foi difícil pra mim, como cristão, tá dentro de uma igreja lá, porque não dava pra entender e não dava pra adorar direito. Se foi difícil pra mim manter comunhão com meus irmãos por causa desse tanto de diferença, pra mim pregar o evangelho pra alguém que não era cristão era ainda mais difícil. Então, é, vários das famílias lá que a gente manteve contato não não conhecia quase nada do evangelho, ou nada do evangelho mesmo, assim, não tinha essa vivência de igreja, sabe? Não conhecia como a Bíblia é dividida, não sabia que tinha capítulo, versículo, não sabia nada. E para eles, o culto era então ainda mais difícil, sabe? Porque se para mim, pelo menos dava para entender assim, porque as coisas não mudam tanto, tem coisa que é a mesma coisa. Para eles, entender o que está acontecendo lá na Santa Ceia era impossível sendo explicado lá para um americano, do jeito americano, em inglês. Mesmo que a pessoa falasse inglês. Faz sentido o missionário estudar a cultura? Faz sentido o missionário aprender a língua antes de ir para um país? Se faz sentido o missionário aprender a língua, estudar a cultura antes de ir para um país, por que que a gente acha que o estrangeiro precisa, né, o brasileiro lá nos Estados Unidos precisa aprender a ouvir o evangelho em inglês numa igreja americana? E- Sim, também. Mas aqui
Eu tô falando de mesmo quem assim, mesmo dentro da igreja, sabe? Mesmo dentro do ambiente que todo mundo seja crente de verdade. Mesmo que a gente assuma que a igreja lá, todo mundo é crente, ninguém tá secularizado e tal. Não consigo enxergar de forma muito fácil o brasileiro entendendo o evangelho ali, sabe? Porque os conceitos mudam. O que é amor pra gente, de você se abraçar, pra ele não é, sabe? Então, a gente demonstra amor de um jeito e a gente espera amor de um jeito. E aí, quando ele fala que ama, mas de um jeito assim meio longe, a gente fica sério, entendeu? A questão, e a gente faz isso quando estuda missão, né? Se Jesus é a resposta, a questão é qual é a pergunta. E a pergunta vai variando de cultura para cultura. Vai variando como? Quando a gente fala de pecado, tem pecados culturais que são mais característicos de cada cultura, sabe? Então tem coisa que no Brasil é muito fácil você cair em pecado e que nos Estados Unidos não é, e o contrário. Então, como a cultura depende, dessas coisas dependem da cultura. Que é a pergunta de por que a gente traduz a Bíblia. Eu acho que hoje todo mundo acredita que a Bíblia deve ser traduzida. Mas por que a gente traduz? É porque ler, mesmo que. Por que a gente não ensina inglês para todo mundo, traduz só para o inglês, sabe? Porque ler na sua língua materna é diferente. E aí a gente entende isso, é por isso que a gente se importa e tenta, e a gente traduz para povos indígenas com 100 habitantes na aldeia. Por que a gente acha que isso é importante? Porque é importante eles lerem a Bíblia na sua língua. Então, na minha experiência lá nos Estados Unidos, não dava para manter, assim, para simplesmente incorporar, sabe, os estrangeiros dentro da igreja. Foi lá que eu fui convencido de que esse ministério fazia sentido. Eu fui para lá já com eles chamando para a gente conhecer, para ver se ia plantar essa igreja, mas eu fui para lá sem estar convencido de que fazia sentido. Para mim era meio assim, velho, o cara escolheu morar lá. Como é que ele não aprende inglês e não vai numa igreja americana? Tá, no máximo, quem tá chegando agora, a gente dá um curso de inglês, sabe? Sei lá. Mas mais do que isso não fazia. Quando eu me vi lá, eu falei, caramba, isso faz sentido. Os brasileiros que estão lá gostam de encontrar outros brasileiros, sabe? Faz sentido para eles. Eles se sentem bem. E veja, o povo deles, a cultura deles é importante para eles ainda. Não é assim com todo mundo, tá? A gente encontrou no meio desse caminho gente que, tipo, odeia o Brasil, só fala mal do Brasil, não quer saber do Brasil, não sei o quê. Mas é a minoria. Deixa eu dar um exemplo bem sério. Tem uma família lá que já tá muito bem, já tá há 20 anos nos Estados Unidos. Os dois filhos nasceram lá, já estão terminando o ensino médio. Tem empresa, sabe? Estão muito bem de vida lá. Quando começou a pandemia, ela me ligou falando, pastor, eu tô orando, porque tem uma boa chance da gente voltar pro Brasil. Voltar pro Brasil sem nada, sem os filhos falar português, sabe? Sem. Por quê? Porque ainda era o lugar de segurança dela vir pro Brasil, apesar de estar bem lá. Mas ela, cara, se tudo. Eles assustaram no começo, e se tudo tá difícil, no Brasil é melhor, sabe? Então, ainda precisa ter esse contato. Pelo menos a primeira geração. Passa aí para mim, por favor. Mas isso é com estrangeiro, né? Um imigrante normal. Mas a pergunta é, e refugiado? O que é isso? Passa aí, por favor. Então, aí tem essa definição bem grande aí. É da lei brasileira que trata disso. Ela copiou o que a ONU falou em 51. Refugiado é alguém que está fugindo de uma situação. Então, o refugiado é diferente do imigrante. O imigrante pode querer só melhorar, ou porque ele gosta do outro país, ou porque ele teve alguma oportunidade. O refugiado ele precisa estar fugindo. E o país que está recebendo tem que aprovar isso. Então o país tem que avaliar a situação de onde ele está vindo e aprovar. Ou ele está fugindo por causa de perseguição, ou por causa de guerra, ou por causa de uma crise muito grave que realmente não tem condição dele viver ali. Passa aí para mim, por favor. E aí a gente tem os números de refugiados no Brasil, né? Então, também não vai dar para vocês lerem, né? Mas entre 2011 e 2020, 265.729 imigrantes solicitaram refúgio. 94% foi concedido. Então, a gente tem muito, muito refugiado aqui. Só em 2020, 28 mil imigrantes solicitaram refúgio aqui no Brasil.
tem um monte de gente vindo para o Brasil, um monte de gente fugindo de outras situações e vindo para o Brasil. Se você perguntar da onde que vem, né? Aí ele coloca os de 2020, tá aí, né? Que é 60% venezuelano, haitiano e cubano. Isso refúgio, não imigrante. Mas aqui, se a gente olhar 2020, tá assim, porque em 2019 o governo brasileiro reconheceu a situação da Venezuela como crise humanitária grave e passou a receber refugiados de lá. Se a gente olha antes de 2019, então não recebia refugiado lá da Venezuela, tem uma porcentagem alta da Síria, então seria haitiano e sírio como os maiores. Então, quem está fugindo lá da guerra da Síria, muita gente veio para o Brasil. Vamos entender o porquê disso. Passa aí, por favor. Então, olha a situação que eles estão fugindo. Na Síria, por exemplo, eu não sei se todo mundo está acompanhando, mas em 62 começou um estado de emergência na Síria. Tipo assim, o presidente pegou poderes e não queria mais largar, né? Em janeiro de 2011, a gente lembra dos jornais falando da Primavera Árabe. Foi quando teve os protestos lá em todo o mundo árabe e teve lá na Síria. Em 15 de março de 2011 começou o conflito armado, uma revolta armada mesmo. Até hoje, aquele país está em guerra civil, tá? Então já são 10 anos de guerra civil. É difícil de saber os números com precisão, tá? Tem várias agências aí tentando observar e dizer, mas seria em torno de 600 mil mortes. 6 milhões de sírios já deixaram o país, fugindo da guerra, como refugiados para algum lugar. Então, lá perto tem um monte, a Turquia foi quem mais recebeu, tem 2, 3 milhões de sírios na Turquia, em campos de refugiados. Eles não estão fugindo da Síria porque eles acham que no Brasil, viver no Brasil é melhor, tá? Não é porque eles estão com raiva do país deles, não é porque lá não tá legal, não é porque, sei lá, eles gostam de futebol e lá não tá jogando, sei lá, eles fogem de lá porque tá morrendo gente lá, tá destruído a cidade e não tem para onde ir. A maior parte deles, que vive, por exemplo, na Turquia, vive em campos de refugiados, vive em barraca. A pessoa abriu mão da casa dela, do trabalho dela, de tudo que ela tinha e mora em barraca, comendo lá com todo mundo, torcendo para a situação melhorar e poder voltar. Passa aí pro próximo. O segundo lá que mais envia é Haiti. Então, o Haiti é o país mais pobre das Américas. Se você pesquisar um pouquinho sobre o Haiti, você vai chorar. É um país que não tem o mínimo de infraestrutura, de condição básica para funcionar. E aí, em 2010, teve um terremoto terrível, 7.0. Matou 200 mil pessoas, foi bem pertinho da capital. E o Brasil, inclusive, mandou missão de paz para lá, tem pouco tempo que voltou. O país ficou no caos. O que foi destruído pelo terremoto ainda não foi reconstruído. Eles não têm como, não tem o que fazer. O Brasil fazia segurança lá, como na missão da ONU, voltaram e acho que foi esse ano que mataram o presidente lá. Uma bagunça, tá difícil, ninguém sabe quem é que manda no negócio. Ontem teve outro terremoto no Haiti, 7.2. Tem 300 mortos até agora, foi mais longe da capital, por isso que não afetou tanto. Mas se tinha alguma esperança de estar reconstruindo, acabou. Se você pesquisar um pouquinho, ontem o país foi completamente destruído novamente. Tudo o que tinha está destruído. Você vê as casas, as igrejas, as ruas, tudo acabou. A pessoa que sai do Haiti e vem para o Brasil, ela não está vindo para o Brasil porque o Haiti é chato, sabe? Porque ela gosta da seleção brasileira. Ela está vindo para o Brasil porque ela precisa esperar alguma solução lá e lá não está dando para viver. E é por isso que ela pede refúgio. Próximo, a Venezuela. A Venezuela passa por uma crise terrível também. Então, é, é difícil aqui não politizar, né? Porque no Brasil virou piada, virou briga. Mas, enfim, a economia lá foi montada em torno do petróleo. Eles nacionalizaram o petróleo e agora a gente vai ganhar dinheiro com petróleo. Em 2014, o preço do petróleo caiu pela metade. E desde então, o país mergulhou numa crise terrível. Olha só, em 2018,
as pessoas do país emagreceram em média 11 quilos por falta de comida. Não é uma ou duas pessoas que emagreceram. A população perdeu 11 quilos em média por falta de comida. A inflação em 2018 passou de 1.300.000%. A pobreza extrema saiu de 23,6% em 2014 para 61,2% em 2017. 60% das pessoas em 2017 vivem em extrema pobreza. 3 milhões de pessoas já fugiram de lá, refugiados. Em 2019, o governo brasileiro reconheceu que está tendo grandes violações aos direitos humanos, porque eles mandam prender oposição e tudo mais, né? E passou a aceitar refugiado de lá. Desde então, que começou então a onda de refugiados. Antes vinham imigrantes, mas agora eles ganham refúgio. É um pouco diferente porque ele não precisa do visto, né? Ele ganha um refúgio, ele ganha carteira de trabalho, ele ganha tudo aqui no Brasil. Você conseguiu perceber o que o refugiado está fazendo aqui? E a gente falou lá de quase 300 mil refugiados aqui, né? Então, pensa, quantos trabalhos com refugiados na igreja presbiteriana você conhece? Ou em alguma igreja que você conhece? Aqui em Brasília, quantas vezes você já viu uma propaganda aí de uma ajuda para os refugiados em qualquer nível? Beleza, passa aí para o próximo, por favor. Esse é o cenário. E aí, a pergunta, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Alguém consegue reconhecer essa mulher aí? Só o pastor Adriano disse que fez 44 anos, ele não vai conseguir reconhecer, tem que ser. Ela foi dessa igreja criança. Essa é filha do reverendo Paul Koblenz, primeiro pastor dessa igreja. Então, nos anos 60, o pai dela pastoreou essa igreja. E eu tive no ano passado a oportunidade de conversar com ela. A gente estava fazendo uns vídeos, umas coisas para o aniversário da igreja. E eu tive a chance de conversar tanto com ela como com o irmão dela. O irmão dela é pastor lá nos Estados Unidos. E eu fiz algumas perguntas para elas. E entre elas, tipo assim, o que você achava, né? Ela falou, nossa, ela disse que amava. Ela teve no Brasil, acho que 2010, sei lá, e disse que veio aqui, que... Ah, ótimo. Viu? Ela teve aqui e ela falou que lembra e que veio aqui, que via o terreno e que não era nada e que agora a cidade mudou, sabe? Foi bem legal. E aí eu perguntei, tá, mas como é que seu pai se sentia? Porque olha só, eu não sou muito velho, mas eu lembro de Vicente Pires não existir, sabe? Ser mato. Então, eu imagino que em 1960 não tinha muita coisa por aqui, não. Ser pastor da primeira igreja não era assim, sabe? Tipo, caramba, você é pastor dessa igreja, tal. Eu imagino que não era muito concorrido esse cargo. E eu perguntei pra ela, por que seu pai veio? Quanto tempo ele gastou reclamando, sabe? De tipo assim, que eu vim fazer nesse país, nesse lugar? A gente tá falando dele ter vindo e ir pro Rio de Janeiro, sabe? A gente tá falando dele vir pra um nada, pro meio do nada aqui, pra pastorear uma igreja sem perspectiva, assim. Ele não sabia como é que ia ser, né? E ela falou que ela não lembra dele reclamar, e o que ela percebia de mais legal é que ele via como uma oportunidade evangelística. Ele falava, ela disse, né, que ele falava que aqui em Brasília todo mundo estava vindo de fora, estava todo mundo sem família, estava todo mundo sem amigos, estava todo mundo longe da cultura, né, falando dos outros estados. E que quem chegasse aqui precisava de uma igreja e essas pessoas iam escutar o evangelho, ia estar com o coração aberto. Então, para ela, o que fez o pai vir e não tá reclamando, e não tá achando ruim, numa época que não era lá essas coisas, é porque as pessoas estavam começando novas vidas e era um momento, melhor momento para pregar o evangelho. Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Será que esses venezuelanos fugindo de lá, e veja, eles estão fugindo e eles esperam voltar, a maioria queria voltar, queria que lá desse certo. Será que a gente não devia olhar da mesma forma como esse homem olhou e pensar, que oportunidade para o evangelho? Eles estão vindo, estão começando uma vida nova. Talvez seja o melhor momento para pregar o evangelho. Passa aí para mim, por favor. Bom, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre imigrantes, sobre o que a gente tem que fazer com imigrante. Tem um monte de texto falando disso.
Não só em toda a lei fala da importância de cuidar do estrangeiro. Deus, na lei, coloca maneiras até de sustentar o estrangeiro. A pessoa não podia colher tudo no campo, tinha que deixar os cantos do campo e o que caísse, porque o estrangeiro que morasse lá e tivesse com fome podia pegar. A gente vê no livro de Ruth isso acontecendo, né? Ruth fazendo isso. A lei fala várias vezes para cuidar. Jesus, lá em Mateus 25, fala que ele foi estrangeiro, porque, quando ele está explicando, né, quando que receberam ele, ele falou, eu fui estrangeiro e vocês me receberam. Então, receber o estrangeiro seria receber Jesus. Mas eu queria focar nesse texto final aí de Levítico 19. Todo mundo pode abrir, por favor, a Bíblia lá? E aí você pode passar o slide, por favor. Esse texto foi muito importante para mim nesse tempo. Ali tá na Nova Almeida atualizada, eu vou ler nela, mas não é tão diferente assim das outras versões, não. Diz assim, Levítico 19, 33 a 34. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos. Pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Esse texto me marcou porque é assim que Deus olha para o estrangeiro, e essa é a ordem dele para Israel. A ordem dele é muito clara aqui nesse texto. Então, a primeira coisa que ele fala é: não oprimam. Passa aí para mim, por favor. Mas eu queria que você entendesse que imigrantes são oprimidos. Sabe, parece que tem uma visão comum, assim, que o imigrante, que o imigrante, refugiado é pobre, coitadinho, sabe? E ele não é. A gente pode dar para ele os trabalhos que a gente não quiser, né? Ou famílias lá nos Estados Unidos dizendo que no restaurante, conversando em português, e vem alguém e fala assim: Ei, você está nos Estados Unidos, por que você não está conversando em inglês? E eles, tipo, uai, mas eu sou brasileiro, tô do lado do outro brasileiro, tô aqui pagando minha conta, por que que eu não poderia conversar? No mundo, imigrante não é muito bem tratado. Mas eu tenho uma novidade que talvez você não saiba. No Brasil, o imigrante não é bem tratado. Aí você vai falar assim: ah, mas os americanos são. Eu lembro que teve uma vez que veio os americanos aqui várias vezes, né? E aí a gente leva eles para passear. Todo mundo quer conhecer eles, tirar foto e tal. Eu sei. O pastor Jason, que veio aqui em 2018, ficou surpreso. Ele falou: nossa, eu sou pastor tão simples aqui. Chega lá, todo mundo quer falar com ele, todo mundo queria conversar. Mas e quando esses imigrantes vêm da África? Então eu morei lá na Mid com o Forna e o Papis, dois africanos, né? E eu lembro da gente assim no banco. Era muito legal andar com eles, porque eles eram divertidos nisso. A gente na fila do banco, assim, e o Forna de Guiné-Bissau falava muito enrolado, muito, um português assim, muito enrolado. Negão, falando português enrolado, chamava atenção. As pessoas paravam e perguntavam: você é da África? E ele respondia: sou de Guiné-Bissau. E as pessoas: você tá com fome? Era legal porque geralmente ele respondia que sim, sabe? Perguntava o que iam dar pra ele. Como é que você conseguiu vir pra cá? A resposta dele era que foi de jacaré, já que avião não chega na África, né, gente? Pelo amor de Deus, não. Esse tipo de fala mostra a imagem que a gente tem e a forma como a gente trata eles. Eles eram muito bem resolvidos e estavam muito tranquilos aqui, mas não era fácil. Tinha um dia que a gente voltava pra nossa casa lá e eu sentava com eles e a gente tava meio triste porque não importa o que eles faziam, eles sempre seriam vistos assim. Mas aí você pensa: ah, mas é só umas piadinhas, né? Não chega nada muito rígido, não. 18 de agosto de 2018. Pacaraima, Roraima. Um comerciante apanhou e foi roubado. E disse que foram 4 venezuelanos que tinham, imigrantes venezuelanos que tinham batido nele, atacado ele.
Então, a população de Pacaraima, dizendo que não é que eles não querem os venezuelanos, mas é que tem criminosos no meio deles, expulsaram a pancada 1.200 venezuelanos que estavam dormindo lá, mulher, criança, tudo, dormindo nas barracas lá na cidade. Eles foram, colocaram fogo. Depois procura as imagens terríveis na internet. Não parece aquela conversa que a gente às vezes critica dos americanos de, porque no meio deles tem bandido? A gente tá vivendo do mesmo jeito, tá? A gente não tá muito longe disso, não. Foi terrível. A gente tá falando de 1.200 pessoas numa cidadezinha do interior de Roraima. Claro, aqui eu tô passando por cima e tô contando a história muito, muito rápido, né? Tem um monte de coisa. A cidade, na época, tinha mais venezuelano do que brasileiro, porque ela fica bem na divisa e não é uma cidade grande. Então, o posto de saúde da cidade não dava conta de atender todo mundo e eles estavam nervosos por causa de muitas coisas. Mas o estopim foi esse comerciante. A polícia nunca nem chegou a divulgar se de fato foram os venezuelanos que atacaram ele. Mas olha que terrível. Mas se a lei de Deus é clara, se está muito claro lá que a gente não pode oprimir o imigrante, o estrangeiro, por que que acontece? Veja, essa lei é para o povo de Israel. E se você ler um pouquinho sobre o povo de Israel, você vai ver que eles não são lá muito legais com os imigrantes. Eles não gostam muito de outros povos. Eles sabem que eles são o povo escolhido. Eles fazem questão de mostrar isso. A gente vê nacionalistas como Jonas, que não queria pregar para estrangeiro com medo de Deus ter misericórdia deles converterem. Mas Deus fala para eles que se alguém for morar entre eles, mesmo que esteja super vulnerável, mesmo estrangeiro, eles precisavam cuidar para não oprimir. Bom, isso acontece às vezes porque a gente tem um desejo bom de proteger os brasileiros, sabe? A gente pensa, poxa, sei lá, será que eles estão roubando nossos empregos, né? Será que, sabe aquela conversa? A gente se identifica como brasileiro, a gente fala mal do Brasil, mas a gente gosta do Brasil e a gente não gosta que nada ameace isso. Então, se alguém diz que os venezuelanos no Brasil estão ameaçando o nosso país, a gente fica com raiva. Tem diferenças culturais. A gente não entende muito bem o estrangeiro e aí faz a gente fazer esse tipo de piada, né? Então, a gente não entende o porquê que ele faz, a gente não entende de onde que ele é, do que ele é. Então, por exemplo, você escuta que na China vende inseto frito e aí você assume ou eles não têm higiene nenhuma e não sabem o que é bom, ou eles são muito pobres, miseráveis e só comem o que eles acham. É isso que você pensa quando você pensa nisso. Agora, pesquisa um pouco e você vai ver que inseto frito é vendido muito mais em centro turístico do que no meio das cidades mesmo. Sabe, o Forna, que eu falei que morei com ele lidava com sujeira de um jeito muito diferente da gente, sabe? Eu morei com o Miqueias, um mineiro, criado com a mãe, o menino mais asseado que eu conheço, que passava pano na casa o tempo todo, e com o Forna, que não é que ele não queria passar pano, ninguém falava pra ele passar pano, mas ele achava errado ficar cuidando, sabe? Ele achava que isso estava muito errado. E como é que você argumenta com ele? Você falava pra ele, mas Forna, deixa ele limpar, não faz mal pra ninguém, é bom que fica limpo. Ele falava, minha casa é com chão batido, nunca teve azulejo, e vocês estão achando poeira ruim? Como é que você argumenta com isso, né? Mas olha só o problema, a gente não entendia isso. E o fato de você não entender, por que que ele não gosta de limpar? Você não pensa no porquê, você assume então um monte de coisa. Então o africano não deve cuidar das coisas, sabe? Deve ser bagunceiro. Tem também um negócio que a gente gosta de maltratar as pessoas, sabe? Eu acho que isso faz parte da gente. A gente é pecador demais nisso, desde criança. Eu não sei como que a gente se diverte tanto nisso, né? Mas por que que a gente não pode oprimir os estrangeiros? Gente, Deus mandou. Eu sei que parece óbvio isso. A gente acabou de ler. Mas você precisa entender que não é uma sugestão. Você não deve se importar porque, sabe, você acha que faz sentido. Deus mandou, você não tem opção. Mas aí você pode falar assim, já sei. Então, não quero conhecer nenhum estrangeiro mais. Porque aí eu não vou maltratar, eu vou oprimir ninguém, né? Eu vou evitar falar nisso.
Mas a Bíblia não para aí, né? Ela continua, ela fala, tratem como o natural da terra. Já está aí no slide. E aí, o que você acha que todo brasileiro devia ter? O que você entende que todo brasileiro precisa? Vamos lá. Eu e os americanos estamos tendo uma experiência muito difícil de descobrir que os direitos universais do ser humano, que Deus deu, que está na Constituição americana, na verdade são direitos universais para os americanos. Até ele falou, o pastor lá falou, como é que vale, se está dizendo que esses direitos são porque são imagem de Deus, como assim, né? Como é que não é imagem de Deus o brasileiro? Eu falei que eu acho que os americanos devem ser mais imagem de Deus do que a gente, porque funciona melhor para eles os direitos. É tão forte essa ideia, né, de que eles são mais fortes. Pensa comigo. Já viu o tanto que é triste quando dá uma notícia de um atentado lá no Iraque? Que aí fala assim, morreram 100 pessoas e 3 americanos. Porque os americanos não são pessoas. Por que fala assim? É porque se morresse só 100 pessoas, morre todo dia, tá de boa. Agora, morreu 3 americanos no Iraque, agora é sério. Já viu? Caiu o avião, morreu não sei, tudo bem, mas tinha um americano no meio, eita ferro, sabe? Mas a gente também é assim, a gente também pensa nisso, não é? O que você acha que todo brasileiro devia ter? Você acha que todo brasileiro devia ter liberdade, segurança, saúde, educação? Eu não sei o que exatamente você tem como visão disso, mas pensa em tudo que você acha que um brasileiro deve ter, os estrangeiros também devem ter. Mas vamos mais longe. Olá, a Igreja Católica até os anos 60 fazia o culto em latim. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui acha isso ruim, tá? Nos anos 60 eles mudaram, hoje poucas igrejas fazem o culto em latim. Eu acho que todo mundo aqui acha que o culto devia ser em português para você entender. Você acha que todo brasileiro aqui tem direito de ouvir um culto em português? Então, será que os estrangeiros não têm direito de ouvir o culto deles na língua deles? Será que os brasileiros lá nos Estados Unidos deviam ouvir em inglês mesmo? Poxa, como que um brasileiro vive 20 anos nos Estados Unidos e não aprende inglês? Você já fez essa pergunta? A gente conheceu vários assim, e eu fiz essa pergunta para eles, e eu fui atrás. Cara, aí você tem como treinar, né? Não tem como você não aprender. E ele falava, como que eu treino? Ele trabalha o dia inteiro com outros imigrantes. Em casa, ele mora com a esposa, e ela é brasileira. Mas até o caixa do supermercado fala inglês. Mas quanto tempo você passa conversando com o caixa do supermercado? Você não chega no caixa e fala assim, olha, eu preciso treinar inglês. Repete aqui comigo, me ajuda se eu tô falando certo. Não tem tanta oportunidade assim para todos, não, tá? E será que eles não precisam de um culto em português? E lembra, não é só a língua, mas é também a cultura. Você acha que que todo brasileiro tem direito de ter um culto da maneira que os brasileiros fazem culto? Mas você não acha que os estrangeiros também deveriam ter isso? Como é que é tratar do mesmo jeito? Tratar igual não é investir para que o evangelho seja pregado na língua deles, na cultura deles. Fala aí para mim, uma igreja presbiteriana que tem um culto em espanhol aqui em Brasília. Alguém conhece? Eu não achei. E por que a gente não faz isso? Eu acho que, primeiro, às vezes a gente desconhece. Você nunca parou para pensar nisso, talvez, sabe? Talvez você nunca pensou nisso. Você até vê no sinal um cara lá e você sabe que ele é estrangeiro, mas você não pensa que igreja que ele vai. Talvez você assume que está tudo bem, sabe? Você pensa, o brasileiro foi para os Estados Unidos porque ele quis ir lá e ele está bem melhor do que eu. Eu queria ter ido. Então, deixa para lá. Né, poxa, já viu aí a crise da Venezuela? O cara já tá no céu aqui no Brasil. Não precisa de igreja. Ele já tem tanta coisa, né? Mas olha, Deus fala, lembra Israel de que ela tinha sido estrangeira no Egito para poder ela ter empatia. Eu queria te lembrar que 1 Pedro 2 diz que você é estrangeiro nesse mundo.
Você precisa lembrar que se aqueles venezuelanos estão buscando refúgio no Brasil, você busca refúgio em Deus. É só assim que você vai enxergar esses homens como você. Quando você entender que você é como eles, você não está assim muito melhor, não. Mas o texto continua. Passa aí para mim, por favor, e diz: amem, amem os estrangeiros. Não é só assim, tá bom, vou tolerar eles. A gente faz um culto em espanhol aí, tá de boa. Ah, nem precisa vir ninguém, sabe? A gente, acho melhor a gente nem usar o templo não para não sujar. A gente faz nossa salinha ali, se quiser vir alguém, a gente fez nossa parte. Mas não é assim que Deus fala. Deus fala para amá-los como a gente nos ama. E sabe, amar não quer dizer que a gente não vai errar, tá? Eu entendo alguns erros que acontecem. Então, às vezes a gente vê alguns comentários ruins, alguns podem ser evitados, mas alguns não são por mal. Então, a gente fica chamando a Venezuela de comunista e tal, e falando mal deles, e talvez você sempre achou que só fazia parte do seu discurso político. Talvez você nunca pensou que pode ser que magoa um cara que ama a Venezuela, um venezuelano que ama lá. Eu tive a chance de conhecer alguns venezuelanos aqui, são acolhidos aqui em Brasília, e ajudar eles a encontrar uma igreja. Eu fui numa igreja presbiteriana com eles, essa família. Eu falei com o pastor antes, falei, olha, eu tô levando uma família, e eles estão chegando agora no Brasil, e eles, assim, precisam de uma comunidade, eles querem, eles ainda, sabe aquele cristão assim no comecinho, a gente não sabe bem o que ele crê, eu não conheço tão bem assim, mas vai ser bom. Chegamos na igreja, sentamos lá e o pastor falou assim: meus irmãos, hoje eu tenho aqui para apresentar para vocês uma família de venezuelanos. Sai daquele país ruim, sabe? Lá tá ruim demais, não dá para viver lá. Então eles vieram para cá. Então tratem eles bem para eles não se sentirem como eles se sentiam lá, sabe? Eles foram lá na frente, acabou, eles foram calados para casa, deixei eles lá. Eles não quiseram voltar na igreja. Tudo que ele não quer é ouvir alguém falando as coisas que ele já sabe, que lá tá difícil. Ou então, nos Estados Unidos, eles chamarem a gente do Brasil de comunista também. Eu não sei se você sabe disso, mas, cara, a gente é muito comunista. No sul dos Estados Unidos, pelo menos, né? Os brasileiros lá estão sofrendo porque tem uma ordem de usar máscara. E eles estão usando. E eles são chamados de gado porque eles usam máscara, sabe? Aqui a galera tá vacinando. Para eles, isso é um absurdo. E aí não vem você falar que você é contra, você não tá incluído nisso aí. Porque se você é contra a vacina do coronavírus, mas você tomou todas as outras, entendeu? Seu filho tomou, então você não tá entendendo o nível deles. Tem um monte lá que não toma nenhuma, que não deixa os filhos tomarem vacina. E para eles, se você toma alguma vacina, você é comunista. Mas tem suposições que a gente faz. Eu falei das suposições que a gente faz sobre o africano, sobre o venezuelano. A gente chegou lá nos Estados Unidos, foi recebido por um presbítero muito legal. E ele emprestou a casa pra gente. A gente tava lá na casa, só a gente. E aí ele foi mostrar a casa grande e tal. A gente podia usar o que quisesse. E ele falou: agora deixa eu ensinar vocês a usar o micro-ondas aqui, sabe? E a gente, mas por quê? Ele, sei lá se vocês têm esses negócios lá, né? Tipo, Brasil, sei lá o que que tem. Eu sei que não foi por mal, ele queria ajudar, mas foi meio chato. A gente ficou meio, sério. Tem as diferenças de cultura que a gente já falou. Então, tem um monte de coisa que atrapalha. A gente às vezes se esbarra aí. Mas o que que é amar verdadeiramente? O que que seria a melhor prova de amor que a gente pode fazer com esse povo? O que que a gente pode fazer? Eu acredito que a maior prova de amor que a gente pode dar para eles, o maior jeito de amá-los, é falando sobre o amor de Cristo, é pregando o evangelho. Para eles entenderem que o maior problema deles não é o país estar difícil e eles terem que fugir. E estar no Brasil não é estar no céu, mas que o maior problema deles é o pecado. Eu fiquei surpreso com o grupo de brasileiros. Eu nunca tinha visto um grupo tão assim cru, sabe? Sem saber
que era Antigo e Novo Testamento, sem conhecer nenhum personagem do Antigo Testamento. Eu assumi na minha cabeça que todo mundo no Brasil já tinha ouvido falar de Davi, de Abraão, sabe? Mesmo que você não acredite em nada, você já ouviu. Mas eles não. E veja, tem uma família em especial lá que me surpreendeu tanto, porque eles nem gostavam de crente. Mas aí estão lá sozinhos, fazer o quê, né? Esse é o grupo que a gente pode participar. E hoje eu creio que eles estão prontos para batizar, eles mudaram completamente. Não só no que creem, mas na forma de lidar. Eles estão passando por um monte de dificuldade por causa da dificuldade de conseguir visto para a família e tudo mais. E eles falam, mas está nas mãos de Deus. A gente sabe hoje que Deus está no controle, está tranquilo. E eu, caramba, eu vejo fé neles que a gente não vê num monte de gente que está na igreja há tanto tempo. Veja, quem converte alguém é Deus. Eu não tenho dúvida disso. Isso é um milagre que é impossível. A gente prega o evangelho e Deus salva os eleitos. Mas existem públicos mais abertos ou mais fechados para ouvir essa pregação do evangelho. Então, por exemplo, se você pesquisar um pouquinho sobre missionários, você vai ver alguns que passam anos numa tribo para conseguir o direito de falar lá, sabe? Por outro lado, se você sair daqui e for para o interior da Bahia, você toca na casa da pessoa, ela te chama para entrar, tomar um café e você fala o que você quiser de Jesus para ela, mesmo que ela não acredite. Então, existem lugares e pessoas, grupos que são mais abertos para ouvir essa pregação. E eu creio que o imigrante é um desses, é um que tem essa possibilidade. Por que isso? Porque eles estão nessa situação. Então, passa aí para mim, por favor. Eles estão longe da família, procurando um grupo. Eles não têm ninguém, então o que eles têm, eles aceitam. Principalmente se tiver outros do país deles. Então, o venezuelano está aqui, ele não quer ficar aqui sem conhecer outro venezuelano, ele quer conversar em espanhol de vez em quando, sabe? Ele está longe da cultura, ele não entende o Brasil, ele não sabe direito o que está acontecendo aqui no Brasil. Tem coisa que a gente faz que não faz sentido para ele. Ele está sendo oprimido, lembra? O imigrante é oprimido e ele está procurando defesa. Ele está sofrendo preconceito e buscando aceitação. Ele precisa de ajuda, a gente pode ajudar. Ele está buscando refúgio. E não é sobre isso o evangelho, sobre gente que está buscando refúgio. Mas por que a gente não ajuda? Passa aí. Você já viu as nossas piadas? Você já viu a forma da gente lidar com eles? Passa aí para mim, por favor. Pode passar. Eu queria fazer alguns pedidos. Primeiro, envolva-se com o trabalho com brasileiros no exterior. Passa para mim, por favor. O nosso trabalho lá em Louisiana, a gente achou um monte de brasileiro morando numa cidadezinha do interior de um estado pequeno, pobre, nos Estados Unidos. A gente encontrou várias famílias escutando o evangelho pela primeira vez e convertendo a Deus. Mas o nosso trabalho, ele é todo sustentado por americanos, não só financeiramente, como quem se importa, quem mais pergunta do trabalho lá, quem mais ora pelo trabalho lá, quem recebe as cartinhas e está se importando, são americanos. E isso me entristece muito. Eles estiveram aqui no Brasil e isso me entristecia, porque eles falavam desse projeto e todo mundo aqui via como um projeto de lá, sabe? Tipo, que bom, que legal que eles estão fazendo alguma coisa, sabe? Deixa o Glauber ir também, legal. E quando eles vieram, eles falaram do quanto que eles precisavam de ajuda. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda em um monte de área. Um exemplo do que a gente precisa de ajuda, a gente espera conseguir aumentar e plantar a igreja em outras cidades pequenas, que não tem igreja boa de fala portuguesa, mas que tem brasileiro. Não tem 20 mil brasileiros, tem 1.000, tem 500, mas dá uma igreja, né? E a gente precisa enviar bons pastores. Mas até hoje, os pastores que me falaram que querem ir, não querem ir para plantar um trabalho lá, para começar alguma coisa, sabe? Tem pastor que quer ir para aprender inglês. Tem jovem que me procura, fala que se tiver uma chance, quer ir por causa de algo assim.
Mas por quê? Porque aqui a gente não tá. Eles, quando a gente encontrou eles estavam há um tempo tentando achar um pastor da IPB e eles não tinham contato. Eles mandavam e-mail para um monte de lugar, para os seminários e não achava, não tem. E tem muito mais precisando ser feito. A gente está falando de uma regiãozinha lá. Mas e no mundo? A gente tem 2,5 milhões de brasileiros vivendo no exterior. A gente tem muita gente lá fora. Cara, você não se importa que muitos desses não têm uma igreja para congregar? Muitos desses têm igrejas ruins, tá? A Universal abriu uma igreja muito perto de onde a gente vai. E tá abrindo em todo quanto é lugar no interior dos Estados Unidos. Esses brasileiros, os que tinham vivência de igreja, odiavam a igreja porque já tinham sido de uma igreja muito ruim que magoou muito eles. De um pastor que queria ir para os Estados Unidos, foi para trabalhar com qualquer coisa legalmente mesmo, e percebeu que se ele pregasse, ele ganhava mais dinheiro. E aí ele começou a montar a igreja lá. Muitos passaram por crises assim. E a gente está deixando. Como é que você pode se envolver? Passa aí para mim, por favor. Pode passar lá. Ore. Considere adicionar às suas orações diárias, pedir pelos brasileiros que não vivem no país. Eu sei que você imagina que todos eles são muito felizes, porque estão melhores do que você. Mas todos eles têm um monte de sofrimento. Eles são oprimidos lá, eles sofrem. Eu sei que se você conhece algum, você vê no Instagram só foto dele se divertindo. Mas a vida dele não é fácil assim. Considere se envolver com esse trabalho. Quer conhecer o nosso estudo lá? Participa, está sendo online. Participa com a gente, fala comigo e pode estar lá. Você sonha em morar fora? Pensa nisso, pensa que é importante você ter uma igreja. Beleza, passa aí. Outro pedido, se envolva com imigrantes em Brasília. Passa aí. Primeiro, existe igreja para imigrante em Brasília? Já tem esse tipo de trabalho? Tem, mas é geralmente para os ricos. Então, tem a Bridges, eu não sei, pastor Adriano, você já foi lá? Eu não sei quem já foi lá, fica lá no lago, é uma igreja bem bonita, de fala inglesa, uma igreja batista de fala inglesa. Eles são bem legais. Mas eles não estão alcançando os venezuelanos que estão buscando emprego no entorno, sabe? Não é o público da igreja. Lá no plano tem também uma igreja coreana, lá no Santos Dumont tem uma igreja de africanos. A gente tem algumas igrejas para estrangeiros. Eu não encontrei nenhuma da igreja para estrangeiro do Brasil, mas eu conheço essas igrejas que tentam fazer isso. E tem também, na igreja presbiteriana tem várias que fazem culto em inglês, mas que nem eu falei, eu nem sei se o público é realmente o estrangeiro ou se mais assim para as pessoas. Tanto é que faz assim, culto de jovens em inglês, aí vai os jovens e treinam em inglês, né? Mas existe um trabalho com refugiados. Então lá na aldeia, que é onde, aqui em Brasília, tá, lá na Asa Norte, está recebendo os refugiados venezuelanos que vêm com a operação lá de trazer, né, para o interior do Brasil. Lá funciona o escritório de uma igreja presbiteriana que acolhe esses imigrantes. E ela tenta ajudar os venezuelanos de algumas formas. Mas eles moram lá perto pouco tempo. Eles ficam lá dentro da aldeia só até arrumar um emprego. Então eles ficam lá 1 mês, 2 meses, depois eles têm que mudar. E eles geralmente não conseguem um emprego que dá para eles morarem na Asa Norte, entendeu? Então eles vão mudar para outras regiões de Brasília. E aí essa igreja fica tentando ver, eu falei que eu fui lá na igreja, mas não existe um trabalho, não existe algo montado, sabe, pra gente fazer. Então, próximo, precisa. Eu ouvi já de várias pessoas, tipo assim, cara, não precisa pensar nisso. As nossas portas estão abertas. Levanta a mão pra mim, quem aqui é estrangeiro, quem aqui não nasceu no Brasil. Fala pra mim, quantos estrangeiros você lembra que foram convertidos aqui na primeira igreja nos últimos meses, nos últimos anos? A gente não tá alcançando eles. Ou você vai dizer que, dentre aqueles 1 milhão de imigrantes que vieram nos últimos anos,
não tinha nenhum eleito, ou então a gente não está pregando o evangelho para eles, sabe? Eles não estão nas nossas igrejas, então não fala que tá tudo bem, sabe? Que já tem a igreja, se eles quiserem vir, eles vêm. Não, não, a gente não alcança eles, e tem motivos muito sérios para isso. Próximo, é difícil. Eu acho que talvez seja relativamente o trabalho de plantação mais barato de todos. Por quê? Porque a gente não precisa nem alugar outro lugar. Poderia usar as igrejas que já existem, os templos, as estruturas das igrejas que já existem. Porque eu não acho, tô assumindo aqui, mas eu não acho que nenhum conselho de uma igreja presbiteriana aqui ia achar ruim se tivesse um grupo reunindo para um culto em espanhol domingo à tarde, sabe? Eu acho que, no geral, os pastores, os conselhos estão abertos para essa possibilidade. Então, se a gente começa um trabalho, a gente não tem que alugar um lugar, não tem que... a gente pode usar a estrutura que já tem. Outra é que não tem outras pessoas fazendo. Então, isso facilita para a gente, porque a gente não está lá competindo com um monte de gente, que nem às vezes a gente faz, né? Eu já mostrei como eles têm os corações abertos, então é mais fácil pregar para eles. Existe apoio. Lá na aldeia, por exemplo, a gente consegue conversar e consegue identificar esses caras e para onde eles estão indo e encontrá-los mais facilmente. Então, deixa eu dar algumas ideias para você. Primeiro, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa sentar aí nas embaixadas, perguntar quem é que sabe onde que esses caras estão, sabe? Onde essas pessoas vivem. Tentar descobrir como que funciona a cultura deles. A ideia é, se a gente fizesse comemorações e comida do lugar, sabe? Se aqui na primeira igreja tivesse, sei lá, uma vez por ano, a festa haitiana, no dia, sei lá o que eles comemoram, eu não sei mesmo. Com a comida que eles gostam. E a gente divulgasse por aí, fosse atrás de algumas comunidades e mostrasse. E eles vêm para encontrar os haitianos, para comer a comida deles, para comemorar a festa que eles comemoram. Ou isso com o venezuelano, ou enfim. É assim que a gente faz nos Estados Unidos com o nosso povinho lá. Ouvir e aprender com eles. Eu acho que a gente até poderia pensar em fazer isso, mas seria assim, vamos ensinar para esse povo o que é ser, como dá para ser melhor, né? Então, chama eles aqui para falar mal de comunismo, sabe? Mas a gente precisava ouvir e aprender com eles. Não tem nada que vai deixar ele mais feliz do que você abaixar e falar que quer escutar ele. A gente é assim com o americano, a gente vê o americano muito mais alto que a gente. Mesmo que você fale que odeia americano, você tem essa visão, sabe? A gente acha que eles são, sabe, melhores. Então, quando um americano fala aí, como é que é esse negócio? Deixa eu aprender. A gente gosta disso. Vamos ajudar eles nas dificuldades que eles têm. Será que tá fácil para conseguir um visto no Brasil? Será que eles têm acesso a esse tipo de informação? Será que tá fácil deles manterem contato com a família lá? Será que a gente pode ajudar de alguma forma? Aula de português. Espanhol é parecido, mas não é português. E eles sofrem. Porque às vezes eles não conseguem comunicar. E tem um monte de profissão que já está vedada para eles porque eles não sabem português. Então, será que a gente não pode dar aula de português? Enfim, passa aí para mim. Você entendeu o seu chamado? Não é você descobrir o chamado. Eu não queria que você achasse que algumas pessoas são chamadas para amar os imigrantes, os estrangeiros. Eu queria que você entendesse que a Bíblia manda que todos façam isso. É dever da igreja. Você entendeu isso? Eu queria te convidar para a gente conversar. Tem aí meu contato, mas eu acho que muita gente já tem. Vamos conversar como a gente pode fazer esse tipo de coisa acontecer, sabe? Vamos atrás de ver. Eu tive a chance de estar lá na Vicente Pires também, fazer o mesmo pedido. Pensa um pouquinho, ora um pouquinho. Eu tenho convicção de que você pode contribuir com esse trabalho. Eu tenho convicção de que pelo menos você pode estar orando por eles, eles podem saber que estão ouvindo. No caso do nosso grupo lá, se quiser conhecê-los, a gente tem também um cartazinho com o rostinho de cada família para você orar, se você quiser ter essa chance. Aqui, com os imigrantes aqui, eu tenho lutado por isso. Eu tenho enchido o saco de todo mundo, sabe? Ficado no pé para que
todo mundo pense nisso, considere isso. Eu acho que seria bênção se vocês também estivessem considerando. Amém? Vamos orar? Deus, o Senhor é Deus supremo, grande, poderoso, Deus de toda a terra. O Senhor é Deus de todas as culturas, de todos os países. Oh Deus, o Senhor é o Salvador para todas as culturas e todos os países. O Senhor já disse que a gente deve amar o estrangeiro, que a gente precisa se importar, porque eles estão vulneráveis. Mas Deus, a gente esquece, a gente pensa que tá tudo bem, a gente não lembra que eles precisam do evangelho tanto quanto nós. Ajuda a gente a mudar essa realidade em Brasília, mudar essa realidade no Brasil. Deus, levanta aqui gente que está disposta a amar e dar um passo em direção a esses povos que estão morando entre nós, mas que têm sido oprimidos e desprezados, mesmo por nós. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.